Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club. Estou aqui com o Jader, como vocês já sabem, a gente faz todos os dias o estudo de mercado tanto do mini índice, do mini dólar, quanto o mercado Forex, o ouro também, né? Que deixa de ser um ativo importantíssimo para a gente poder analisar. Então o Jader também vai passar esse viés, tá? Então é isso aí, né, Jader? Vamos meter marcha. Isso aí, vamos que vamos, galera. Sejam bem-vindos para mais um estudo do mercado. O Filipão vai dar início aí e daqui a pouquinho a gente fala do mercado Forex, mercado internacional. Simbora, Filipão. Show. Galera, como vocês sabem, deixa eu até remover isso daqui, né? Tirar essa partezinha aqui do Zoom. Como vocês sabem, a gente tem um ao vivo, né, na parte da manhã e, cara, isso tem sido de grande importância na evolução dos alunos que estão entrando, né, na comunidade. Inclusive, a gente, depois que comentou ontem no vídeo, algumas pessoas passaram a entrar lá na comunidade. Então, a gente tem uma surpresa, tem um negócio interessante, muito massa, né? Nessa onda aí de dezembro, né? É um negócio assim, né? Tá, não sei muito essas É, paradas não. Mas a é gente. Black. Mas tem uma parada top aí pra vocês, galera. Então vamos embora, tá? Então a dica que eu dou, entra lá pra você não ficar de fora, que vai ser um conteúdo interno, vai ser exclusivo, beleza? E não vai pagar nada, é gratuito, beleza? Então vai ser top demais. No Ibov, a gente tá aqui no order block de 1 hora. Olha só que interessante. Aquele order block que eu falei para vocês, que eu marquei exatamente ontem, a gente já tem um preenchimento de mais de 50% desse movimento. Inclusive, a gente passa a interpretar que após cada movimento de causa, né, vem o efeito. E agora que após esse efeito, está se consolidando mais uma causa para aí sim a gente ter um direcional desse movimento. Mas logicamente que a gente tem esse topo como nosso buy side e nós temos esse fundo aqui como nosso sell side para poder a gente ter essa referência. Até então, tudo que acontecer aqui nessa região é subestrutura, beleza? Então a gente tem que ficar de olho como é que vai se comportar o Ibov nos próximos dias, tá bom? No mini índice, o que aconteceu hoje foi algo muito massa, porque a gente tinha uma expectativa, eu narrei tudo, cara. Hoje eu tava com a dor de cabeça explodindo, mas mesmo assim eu fiquei até 11 e pouco da manhã, passei aula, falei sobre mindset, tudo no ao vivo, galera. Tudo sobre mentalidade, qual o racional, como é que você tem que se adaptar às diversas variações, né, de leitura na hora do ato, que é onde a maioria das pessoas se perdem. Então, meu irmão, tá muito massa. A gente também quer, pegando esse gancho aqui, agradecer também a quantidade de visualizações que a gente está tendo, beleza? Para muitos pode ser pouco, mas para a gente, meu irmão, é uma vitória gigantesca. A gente vem triplicando aí em menos de, sei lá, 3 ou 4 meses, a gente vem triplicando a quantidade de visualizações. E a gente tem essa quantidade de visualizações porque existem pessoas visualizando, que são vocês que estão assistindo a gente agora. Então, muito obrigado por vocês estarem fazendo isso. De toda forma, estão contribuindo. Um de outro pode contribuir um pouco mais com um comentário, com um like, uma coisa ou outra? Sim, né? Porque é a forma de retribuição, né? Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que a gente deve ser muito grato às pessoas que realmente colaboram com a nossa trajetória. E a gente enxerga que, de toda forma, é uma forma de gratidão vocês também comentarem, dar o like, compartilhar com um amigo, tal. Então isso é muito importante, beleza? Assim que abrir o mercado, eu tinha separado essas duas situações. Quando o preço chegasse, tá? Quando o preço chegasse exatamente nos order blocks, no ponto de interesse, eu queria que ele abraçasse essa configuração, ó, que seria uma movimentação de falha de swing, né? Que muitas vezes a gente não tem um ponto de referência de topo para poder perder e mudar o caráter, como tem esse outro desenho que está aqui. E se você prestar atenção, esse desenho ele acontece. A gente não consegue ver ele com nitidez porque a gente está no tempo gráfico de 5 minutos, mas no 1 minuto a gente vê nitidamente a perca de fundo aqui de topo para a gente poder abraçar essa configuração. Então o que aconteceu? Nós tivemos dois traders, um na continuidade do movimento até chegar na outra extremidade. Afinal de contas, a gente teve uma mudança de caráter dessa estrutura, entendeu? Então, a partir dessa mudança de caráter dessa estrutura que nós tivemos aqui, ó, exatamente nesse ponto, a gente tem quebra de estrutura nessa região. Então, se tem quebra de estrutura, essa mudança de caráter foi uma mudança de caráter interna. E tem quebra de estrutura também. O que é que a gente tem? Temos uma outra quebra de estrutura. Porém, o que é que aconteceu? Após o rompimento desse ponto, ele não mitigou o order block todo, levando assim em consideração, né, que nós temos esse range de negociação e esse order block que foi validado. Tá? Eu não estava no momento, nessa hora aqui, mas aqui foi um trade bem interessante, bem importante
Um trade que bateu lá, atingiu o alvo certinho, cara. Olha só que interessante, né? Foi lá embaixo, 600 pontinhos, 100 pontos de stop, tá? Você refinando aqui fica bem interessante. Daí você nem é necessário esses 100 pontos, refinando aqui fica bacana. Então foi o primeiro trade que rolou. Eu falei para os alunos que o interessante era, e eu frisei muito isso, tirei dúvida, hoje foi massa já, hoje foi top também, a galera interagiu bastante. Os novatos que chegaram fizeram várias perguntas, velho, que foi massa, onde eu falei que isso aqui era Massa. alvo, ó. Eu falei no ao vivo, ó, isso aqui é alvo, galera. Isso é alvo, então o que acontece? Nós não, só vamos entrar nesses pontos quando confirmar. Por quê? Por conta do alinhamento de fluxo de ordem. A gente tem uma mudança de caráter interna para mitigação desse novo range, a gente tem que estar aguardando por isso. Sendo assim, o que acontece? Atingiu o alvo, né? Quem estava vendido aqui bateu o take, mas eu acredito que no ao vivo ninguém pegou isso aqui, tá? Mas só explicando para vocês. Porém, essa região aqui, ó, esse order block ficou bem interessante também para pegar esse trade nessa falha de swing. E nesse ponto também ficou bem interessante. Vou colocar num minuto para vocês verem o que é que eu estou falando. Ó. Exatamente nesse ponto, se vocês prestarem atenção, a gente tem uma movimentação que vem buscar esse order block aqui. Ó. Exatamente nesse ponto, a gente tem uma confirmação no tempo gráfico. A gente tem uma liquidez, né? Perdão, deixa eu ver se só 3 minutos, 4 minutos, deixa eu dar uma olhadinha. Em 5 minutos. Não, foi tudo pavio mesmo. O que eu tava falando da foi aqui. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui foi bem interessante também. E foi exatamente essa região. O order block aqui ficaria com risco de retorno pô, ridículo, né? Se deixar 60 pontos aqui com alvo nessa estrutura, o trade fica impecável. Exatamente nesse order block aqui no refinamento desse ponto. Então a gente tem um trade de 500 pontos e um stop de 60. Então foi um trade de 8,42 para 1. Beleza? E aí tem o movimento de contraparte, né, que a gente compra para depois vender, né, de acordo com essa movimentação aqui, ó. Quebra essa estrutura, muda o caráter, retestou dentro desse range de negociação, gerou uma liquidez aqui, ó, nessa estrutura e após a captura, tá bom, desse movimento desse ponto, chegou nesse order block e subiu. Movimento nítido uh, de alta, né, que a gente tem esse ponto. E aqui também teve essa movimentação nesse risk entry, né? Essa movimentação de risco, onde a gente tem uma oportunidade de vender nessa estrutura, né? Estava a favor do movimento, estava nítido que isso aqui era uma oportunidade interessante. Quando eu falei para vocês lá, ó, se você tem aqui, ó, dentro desse order block, exatamente nesse ponto, você poderia deixar aqui, sei lá, 100 pontos, 70, 80 pontos, né? Ficaria interessante também. Não precisava nem tanto dos 100 pontos, como eu falei antes. Então foi um trade que foi bem interessante também. Ponto, o que é que a gente espera para amanhã para o mini índice, já que tiveram essas oportunidades aí? A gente sabe que essa movimentação de mitigação é uma movimentação de choque interno, ou seja, ela está mitigando esse impulso todo aqui, ó, tá? Que é exatamente esse impulso que vocês conseguem ver dessa forma. Tá vendo? A gente tem esse topo aqui, ó, de mais relevância e tudo isso aqui é a nossa referência. Então esse movimento que vocês veem aqui, ó, caindo desse jeito, é a mitigação desse range. Então a gente tem agora uma confirmação. Inclusive a gente vê um sweep de liquidez agora aqui nessa liquidez, ó, nesse ponto, e esse ponto aqui, ó, é um candle institucional que tem realmente de travar o preço. E aí é exatamente isso que acontece, beleza? E aí ele trava o preço aqui, ó, captura essa liquidez e ele vai perder. A expectativa é a perca de topo, que ele dê continuidade na alta, tá certo? Então a gente tem essa situação. Aqui a gente já consegue ver uma liquidez plotada, nítida, e a gente tem essa estrutura para continuidade. Não estranhe se ele abrir com um gap de alta, beleza? Se ele abrir com um gap de baixa nessa continuidade, a gente está vendido até a próxima extremidade, pô. Então não tem problema nenhum. Então fica atento aí, porque ele está no ponto de decisão, de retorno, de captura. Muito provavelmente, como eu falei, de captura. E aí o alvo vai ser o quê? A quebra de estrutura desse call high aqui, ó. Exatamente desse call high que eu já tinha pontuado e tinha validado com vocês aqui, que não foi capturado. Tá vendo? Então, o processo é a continuidade desse movimento. Beleza? Hoje foi bem interessante, foi bacana demais. O dólar, o que, é que a gente tem para o dólar? O dólar também, o que foi que estava, como eu tinha comentado com os alunos lá, olha que massa, cara. É interessante demais. Ó. Tudo isso aqui é alvo. Ó. Tudo isso aqui é alvo. Porque a expectativa do dólar é que de fato ele rompa topo, mas aí como é que eu quero que vocês entendam? A partir desse ponto, a gente tem essa confirmação desse choque para mitigar esse range aí para continuidade, na verdade, né?
ele vai fazer o quê? Vamos lá, vamos raciocinar comigo aqui rapidinho. O que é que nós temos aqui para poder prestar atenção? A gente tem uma quebra de estrutura desse ponto e tudo aqui para cima a gente entende que é o quê? Que é um range novo. Ó. Esse é um range novo. É importante a gente entender que aqui à esquerda do gráfico, essa região toda é uma região de liquidez, principalmente no eixo disso aqui, ó. Exatamente no eixo desse ponto, porque esse eixo desse ponto aqui, de fato, é um movimento de base. Então, essa região de order block aqui, ó, toda ela, eu vou até colocar no 15 minutos para poder dar uma refinada melhor para vocês. Ó. Esse order block aqui, tá? Toda essa estrutura aqui, ó. Onde ele parou, a movimentação que ele tende já a dar uma resposta. Então a gente aguarda exatamente o que? A correção e a mitigação desse range. Ah, ele está gerando muita liquidez aqui, Felipe. Ele pode chegar aqui nesse ponto, capturar isso aqui e jogar para cima? Sim, nitidamente. Até então a gente tem que analisar o dólar, porque a percepção é a continuidade do movimento. Vai corrigir, o mini índice vai dar correlação negativa, o dólar cai, o mini índice sobe, para poder simplesmente corrigir esse movimento, o mini índice captura a liquidez dos topos e aí eles voltam, retornam para poder fazer mitigação do impulso, que a pretensão é de fato ele romper esse topo. Beleza? Então é isso. Beleza? Não tem... Acredito que já falei tudo aqui, deixa eu só apagar essa parte aqui, que é o educacional do ao vivo, galera, o bicho pega, viu? Pegado. Então é isso. Viu? Vamos embora já, depois eu Mas, compartilhar aí. vamos lá. Vamos lá. Galerinha, começar falando hoje pelo Euro USD, tá? No Euro, o que é que acontece? Eu deixei ontem desenhado para vocês aqui. Não mexi em nada, tá? De ontem para hoje, não mexi aqui no gráfico para mostrar para vocês o que aconteceu de fato. Eu falei que dentro dos 15 minutos a gente tinha como principal estrutura essa movimentação aqui do euro e que ele teria agora, provavelmente, que corrigir até 50% dessa região. Mas o que é que eu falei para vocês? Que devido ao movimento esticado, a gente poderia estar surfando microestrutura a favor, né? No sentido do movimento que era alta. Então, passei essa ocasião aqui verde, ó, caso a gente pudesse ter uma compra, e a gente pensaria em venda se a gente visse ele perder esse fundo aqui, que era a referência que a gente tinha para dizer que de fato ele estava dando início nesse movimento de correção, para vir buscar essa região de 50%. E olha só como é que acontece. Primeiro desenho que a gente fez foi o verde, eu falei sobre essa região aqui de order block, não refinei, obviamente, mas como vocês podem ver, ele de fato vem capturar abaixo de 50%, busca a região de order block, e eu tinha deixado essa liquidez aqui, ó, que poderia ser capturada, então a gente poderia estar vendo esse ponto como alvo. E de fato é a primeira movimentação que acontece. A gente vê esse trade aqui, comprador, jogando lá em cima para capturar os topos. E o detalhe aqui é o seguinte, apesar desse movimento vermelho ele não ter acontecido nesse ponto aqui, ele acontece nesse outro ponto acima, beleza? Pode ver que é a mesma movimentação. O que é que eu desenhei aqui como essa queda? A perda desse fundo. Mas a partir do momento que a gente tem esse topo aqui, o que é que a gente tem? A gente tem mais um boss, a gente tem uma nova estrutura nesse ponto, beleza? E que internamente a gente pode ver que ele vem fazer o quê? Ele vem fazer a réplica desse desenho, porém um pouco mais acima, né? Ele vem perder esses fundos, ó, de subestrutura, faz a mudança do caráter do movimento, faz esse choquezinho interno, retesta lá e, como sempre, aquele trade de livro, né? Vem buscar o Extreme Order Block, ó. Vem buscar o Extreme Order Block. Inclusive, teve gente lá no chat geral que falou desse trade, né? Teve Eu tava vendo. Natanael lá, comentou sobre esse trade. Se a gente pega esse trade aqui mesmo, ó, o stopzinho acima da região de order block e o alvo, galera, qual foi o alvo que eu passei para vocês? Eu passei o alvo nessa região 50%, inclusive está desenhado aqui. Tem gente que poderia estar conduzindo esse trade até agora, né? Tivesse conduzindo esse trade até agora, ó, já ia mais de 1/10 de risco-retorno, porque ele vem aqui, confirma a movimentação de choque nesses pontos anteriores. Obviamente que ele ainda não tem aquele reteste, porque de fato ele está impulsionando, está corrigindo. A situação de trade rolou lá em cima. A gente tem mais movimentação de choque aqui em todos esses pontos, tá? Para poder estar confirmando aqui numa estrutura maior. O que é que a gente pode esperar dessa movimentação de choque? A gente pode esperar
que ele corrija o que é essa movimentação de queda, é a mitigação dessa alta, galera. Assim como o Felipe falou lá no mini índice. A intenção é que posteriormente a isso ele dê continuidade aqui na movimentação altista. Tranquilo? Então, o que é que a gente pode esperar aqui para esse euro? Primeiro, a estrutura atual que a gente tem está exatamente nesse ponto, tá? Exatamente nesse ponto. Então, caso ele faça essa movimentação de reteste lá em cima e busque algum ponto de interesse que ele confirme, a gente pode sim estar usando como mais um gatilho para dar continuidade na venda até onde, galera? Até ele vir trabalhar abaixo de 50%, que é a região discount. A partir do momento que ele cair aqui e for fazer isso lá em cima, já não é mais tão seguro que a gente venda, porque ele pode vir aqui, faz essa movimentaçãozinha de fake e dá continuidade, tá? Então, sempre muito atentos a esses detalhes. Falando agora aqui do ouro, o que é que a gente tem para o ouro, galera? Vamos lá. Aqui no ouro, a gente pode ver, o que é que eu falei para vocês? Que a gente tem toda essa movimentação aqui de alta que precisava de correção, tá? E que exatamente aqui nesse ponto ele faz essa mudança de caráter. A gente tem uma quebra de estrutura, a gente tem uma mudança de caráter. O ouro de ontem para hoje eu falei que ele já estava em uma região que seria interessante que a gente poderia ver ele responder, que foi essa order block. Ele vem aqui embaixo, mas ele captura fazendo uma nova movimentação de boys, deixando a nova estrutura aqui para a gente. A gente tem que ficar muito atento aqui no ouro agora. Por quê, galera? Porque ele está na última região de demanda que tem dessa estrutura. Ele precisa respeitar essa região. A gente tem toda essa movimentação aqui de boys, ó, e olha como ele já está lá na máxima. A gente está ali em cima da última região de order block, que é um rejection block ali de 1 hora. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Exatamente esse ponto aqui de rejection block de 1 hora, que ele já praticamente, ó, fechou 100% ali dessa região. Então, o que é que a gente espera que o ouro venha fazer a partir de agora? Ele alinha esse fluxo e começa a jogar o preço lá embaixo para que ele possa respeitar essa, de fato, essa movimentação de queda, para vir jogar aqui abaixo de 50%. Caso ele perca esse topo, galera, aí a gente vai ter uma nova estrutura de alta. Isso aqui vai ter sido a captura de liquidez dessa última impulsão e o ouro já vai poder dar continuidade no seu movimento altista, tá bom? Então a gente precisa que ele de fato respeite essa região aqui de rejection block. É a última região aí que a gente tem de demanda que pode, de demanda não, de oferta, né, de supply, que pode estar segurando o preço. Se a gente olhar aqui nos 5 minutos, olha lá, ele ainda não perde nenhum fundo. O que é que a gente quer ver ele fazer? Pelo menos ele perder esse fundo aqui, ó, para a gente já começar a entender que ele está perdendo regiões de fundo para poder dar continuidade nesse movimento. E o principal ponto que a gente tem é exatamente essa região aqui, certo? É o principal ponto que a gente tem aqui para o ouro, para a gente poder estar confirmando que ele pode ter encontrado um topo aqui para poder dar continuidade no movimento. Beleza, galera? Então, atentos a essa movimentação. Qualquer dúvida, como vocês sabem, podem comentar aqui, podem perguntar aqui no vídeo ou entrar no link da descrição para ir lá na nossa comunidade. Lá a gente também vai estar dando atenção, a gente vai estar respondendo as dúvidas de todo mundo, beleza? Sem exceção. Então é só falar lá que a gente vai estar auxiliando vocês no dia a dia, nos trades e nos lucros de vocês, tranquilo? Então amanhã a gente se vê com mais estudo de mercado. Valeu, galera! E hoje, galerinha, só para passar um recado aí, o Jader adoeceu esses últimos dias, pode ver que ele tá falando meio rouco. E cara, é delicado, né? Porque Estados Unidos vem mudando lá clima, tá uma doideira só. Aqui tá até também aqui também, viu? Inclusive, até hoje eu tava meio já uma dor de cabeça, poxa, doideira, que nunca tive, na verdade. Então, acredito que é muito calor também. Eu sei que muita gente tá aí com calor. Inclusive, se você aí na sua cidade, onde é que você mora? Tá calor? Deixa nos comentários aí que a gente vai interagir com vocês. Beleza? E não se esqueçam, entram na comunidade lá, porque o bicho vai pegar, viu? Vai ser muito massa. Beleza? Então é isso, galera. Até mais. Abraço para todos. Simbora!